Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Neste terceiro trimestre de 2012, estamos estudando a sequência de lições denominada Vencendo as Aflições da Vida. E estaremos estudando a lição de número 11, do dia 9 de setembro de 2012, que tem por tema inveja, um grave pecado. O texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A verdade prática: o cristão verdadeiro não se deixa levar pela inveja e não age com maldade. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 João, no capítulo 2, versículos 9 ao 15. Os objetivos da nossa lição: primeiro, saber que a inveja está presente no coração do homem desde a queda. Segundo, discutir a respeito das consequências da inveja na vida do crente. E em terceiro, conscientizar-se dos males advindo da maldade. Esta lição de hoje, na qual nós estaremos estudando, é uma lição muito importante, de suprema valia para as nossas vidas, aonde estaremos abordando um assunto que ele traz dentro do seu conteúdo algo que deve estar intrínseco dentro das nossas vidas, de como nós devemos proceder de forma a agradar ao Senhor e não sermos vítimas deste terrível mal, desta obra maléfica que tem se introduzido desde o princípio da humanidade na vida do ser humano, que é a inveja. Então, na lição desse domingo, conforme nos traz a introdução, trata de dois graves pecados que jamais deveriam ser encontrados na vida do crente: a inveja e a maldade, onde nós veremos que a inveja e a maldade, uma é consequência da outra. A nossa lição, ela se subdivide em 3 capítulos. O primeiro, a inveja no princípio do mundo. O segundo, a inveja e suas consequências. E terceiro, a destruição advinda da maldade. A inveja, um sentimento maléfico. É importante nós ressaltarmos aqui, na lição na qual nós estaremos estudando, sobre a diferença entre inveja e cobiça. Eu entendo, ponto de vista, que inveja e cobiça são algo semelhantes, mas ao mesmo tempo há uma diferença entre essas duas palavras, sobre a inveja e cobiça. A cobiça, podemos dizer que é quando se deseja algo que o outro tem. A pessoa deseja ter o que a outra pessoa possui, ou ser o que a outra pessoa é. A inveja, ela vai mais além. A inveja é um misto de ódio e de desgosto que há na vida das pessoas que estão possuídas por esse sentimento de inveja. Então ele é provocado quando se vê a pessoa que está dominada por este sentimento. Ela vê a prosperidade do seu próximo, do seu irmão, ela vê a prosperidade daquela pessoa e ela não suporta ver o sucesso, ver o progresso de uma outra pessoa, que ela é tomada por este sentimento maléfico. A pessoa que ela tem o sentimento de cobiça, ela deseja ter os bens ou algo de alguém.
a inveja, ela também deseja ter o bem, ou os bens, ou algo, uma virtude, ou a notoriedade que uma pessoa ela possa ter. Porém, a pessoa invejosa, ela fica triste, ela é abatida por um sentimento de tristeza muito grande, por causa de não ter, ou de não possuir o que uma outra pessoa tem, e aquele desejo dentro dela faz com que ela fique abatida e triste em não possuir, ou em não adquirir, ou em não conquistar o que a outra pessoa tem. E ela vai mais além, e no intuito de adquirir, ou de ser, ou de ter, esta pessoa muitas vezes ela desenvolve dentro dela, e aí vem a questão da maldade, onde a inveja, por consequência, ela vai chegar no ponto de a pessoa ser maldosa, ela vai maquinar dentro do seu coração, praticar o mal contra outra pessoa, com a finalidade de adquirir, ou de simplesmente pelo prazer de que aquela pessoa na qual está sendo invejada, ela perca o seu bem, ou perca o seu prestígio, ou perca o seu status. Então essa pessoa invejosa, ela vai intentar maldades contra a outra pessoa da qual é alvo de sua inveja. Então é um sentimento muito terrível, um sentimento pernicioso, que a pessoa que possui esse sentimento, ela deve ter consciência e procurar de todas as formas se libertar deste ato terrível que entra na vida do ser humano. Então, a inveja é um sentimento maléfico, Podemos ver que a inveja, ela age desde o princípio da humanidade. Se nós formos mais além, a inveja, ela já nasceu antes da existência da humanidade. Podemos ver a inveja quando Lúcifer ele intentou ser igual a Deus, ele foi movido por um sentimento de inveja. Ele queria a todo custo se igualar a Deus na sua grandeza, na sua majestade, coisa que ninguém pode ser igual a Deus. Mas Lúcifer, diante deste intento maldoso que brotou no seu coração, ele tinha essa pretensão de querer ser igual a Deus. E ali é onde ele foi expulso do céu. E dando continuidade nesse seu projeto, podemos ver lá no princípio, no Jardim do Éden, quando ali personalizado na serpente, persuadiu o ser humano, Eva e posteriormente Adão, o primeiro casal existente na face da terra, persuadiu colocando através de suas palavras dentro dos seus corações um sentimento de inveja, aonde ali despertou naquele primeiro casal o desejo também de ter o conhecimento e também, quem sabe, ser igual a Deus. Então, desde o princípio, Satanás ele já atua de forma maléfica através da inveja. Primeiramente no céu, isso brotando dentro dele, com consequência foi expulso do céu, e depois colocando esta semente daninha dentro do coração do ser humano. E a inveja, ela vai levar à maldade. Que a pessoa, ela maquina dentro do seu coração. O projeto de inveja, ele nasce dentro do coração do homem. E no intuito de alcançar os seus objetivos, ele fará qualquer coisa, fará qualquer intento para que possa conquistar o objetivo invejoso que nasceu dentro do seu coração. A inveja e suas consequências. Então, na palavra de Deus, nós vimos ao longo da história a inveja
e as suas consequências. Primeiramente, nós vimos, como já citamos, no céu, através de Lúcifer. Depois, no primeiro casal, Adão e Eva. E como sequência, podemos ver nos filhos deste casal, Caim e Abel. Nós encontramos na Bíblia que Caim, também movido por este sentimento de inveja, ele assassinou o seu irmão Abel. Podemos ver também, como outro exemplo, na vida de um moço chamado José. A Bíblia diz que José era muito querido de seu pai. José, ele tinha alguns dotes especiais. José tinha algo na sua vida que o diferenciava dos seus demais irmãos. E isto despertou um sentimento de inveja dentro do coração dos seus irmãos. Seus irmãos, eu creio que eles olhavam para a vida de José e já não o suportavam mais, a ponto de venderem o seu irmão José. Ele foi servir como escravo no Egito, e da história nós conhecemos que Deus usou de misericórdia e José ele foi exaltado. Mas o que chama a atenção é o sentimento dos seus irmãos. Seus irmãos criaram um meio, criaram uma forma de livrar-se de José. O que é isso? Então foi a inveja, e brotou dentro dos seus corações o sentimento de maldade, que é o resultado da inveja. Na vida do crente, é inconcebível que uma pessoa que tem Cristo no seu coração, que recebeu o Espírito Santo, que acredita em Deus, crê no Deus Todo-Poderoso, é inadmissível e até mesmo impensável que um crente ele possa ter o sentimento de inveja no seu coração. E posso concluir dizendo, dentro deste contexto na vida do crente, que um crente fiel que teme a Deus, ele não tem este sentimento dentro do seu coração. Aquele que o Espírito Santo trabalha e age na sua vida, não tem. É inconcebível, é inadmissível, impensável que dentro da vida de um homem ou de uma mulher temente a Deus, este sentimento possa existir. A destruição advinda da maldade. A inveja, ela causa muitas destruições. Através da sua ação maléfica. Muitas famílias têm sido destruídas por causa do sentimento de inveja. Quantos lares, quantos irmãos, quantos familiares não suportando, talvez, algumas virtudes que um outro possa ter, e brotando dentro dos seus corações o sentimento de inveja. Quantas famílias destruídas por causa desse sentimento. Então é um sentimento muito maléfico. Nós olhando também, esse sentimento ele pode existir na nossa vida diária, no nosso trabalho. Muitas vezes nós somos alvos de pessoas invejosas. Somos alvos de pessoas invejosas. Às vezes pela nossa postura, que um crente, que um homem, uma mulher, um moço, uma moça que teme ao Senhor, ele deve ter na sua vida diária, no seu trabalho. Isso mostrará uma diferença e muitas vezes o fará notório diante das demais pessoas. E isso poderá também despertar um sentimento de inveja. Mas como reagir diante de uma situação como esta? Nós devemos permanecer firmes no Senhor, tendo sempre bem firme dentro do nosso coração, o nosso lugar, as nossas ações, para que nós possamos nos mantermos humildes na presença de Deus e não sermos contaminados por esse sentimento. Nós vimos então esse sentimento maléfico, ele pode estar no meio da família, ele pode estar no trabalho, mas também pode estar dentro da igreja. Mas será possível dentro da igreja, no lugar onde as pessoas se reúnem
para adorar a Deus? Sim, dentro da igreja poderá existir este sentimento. Não é incomum. Muitas pessoas, às vezes, elas se destacam, Deus, através da sua misericórdia, levanta homens, levanta mulheres, que se destacam no ministério. E pessoas, às vezes, olhando para aquele irmão, para aquela irmã que Deus o tem feito prosperar no seu ministério, elas são movidas por esse sentimento. Porque elas não foram alvas. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele conhece os corações e conhece a intenção do coração. Então, muitas vezes, dentro da própria igreja, até dentro de um âmbito ministerial, pessoas são alvos de invejas. Pessoas invejam também. Mas esse sentimento não deve, jamais deveria existir no meio da igreja. Mas sabemos que há, porque no céu houve esse sentimento. No céu, que é um lugar onde a presença de Deus ela se faz presente, onde a glória de Deus ela é manifesta, um ser, como falamos no início, chamado Lúcifer, ele foi dominado por esse sentimento. Então não é de nós nos admirarmos que não possa existir no meio da igreja. Mas a cura para este sentimento tem solução? Talvez alguém possa se deparar com um quadro como este, numa lição como esta, e chegar à conclusão: eu devo ter esse sentimento de inveja. O que fazer? Como posso me livrar desse sentimento? Em primeiro lugar, é necessário admitir que se tem esse sentimento. Este é sinal de humildade. Admitir que tem. A pessoa chegar a uma conclusão e dizer: eu tenho esse sentimento. Segundo passo, querer, desejar que haja uma mudança na sua vida. Terceiro passo, abrir o seu coração para Deus e pedir que o Senhor venha curar a sua alma, que venha livrá-lo deste terrível mal, deste terrível sentimento. Pedir ajuda ao Senhor. É necessário que haja um esforço, é necessário que haja uma dedicação, mas primeiro de tudo é necessário que haja um reconhecimento e na sequência desejar uma mudança. Concluindo esta lição nesse dia, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 10, tem aqui o remédio para que nós possamos estar livres deste mal terrível chamado inveja. Diz assim, Romanos capítulo 12 e versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então podemos ver aqui o antídoto contra este sentimento. É o amor. Devemos amar uns aos outros com amor fraternal. Devemos ter dentro do nosso coração um sentimento de gratidão para com o nosso irmão ou para com o nosso próximo. Se o nosso irmão recebeu uma dádiva, recebeu uma bênção de Deus, se o nosso próximo ele prosperou em alguma área da sua vida e ainda não chegou a nossa vez, vamos louvar a Deus pela vida do nosso irmão. Vamos esperar no Senhor, que com certeza, no momento certo, na hora certa, no momento de Deus, quando nós estivermos prontos, preparados, o Senhor vai nos colocar no lugar certo, na hora certa, dentro das nossas possibilidades e das nossas condições. Então é importante, é o amor fraternal, o amor entre os irmãos. De forma nenhuma, no meio do povo de Deus, deve haver
o sentimento de inveja, esse sentimento terrível. Concluindo, quem serve a Deus verdadeiramente não deve sentir inveja do seu próximo, nem praticar o mal. O Senhor chamou-nos para ser luz em meio às trevas. Assim, se você está sendo alvo de inveja ou de maldades, procure olhar para o alto, para aquele que lhe dá salvação e o livramento. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jamais esqueça que os olhos do Senhor estão atentos. Ele é justo e o seu rosto está voltado para os retos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado.